Amigos do Pensar Piauí, estamos hoje com João Moura Neto. João Moura Neto é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações, aqui do estado do Piauí, e também preside a Federação dos Trabalhadores desta área. João de Moura, bom dia. Queria lhe ouvir aí, porque essa semana o Pensar Piauí conversava com o presidente da CUT Piauí e ele ressaltava que um dos problemas que a CUT vem sentindo, vem recebendo muitas reclamações, é no campo dos trabalhadores de call center. Como você é o presidente do sindicato que abrange esse serviço, eu queria pormenorizar essa situação agora com você. Como é que está a atuação das empresas nessa área, diante desse quadro de pandemia, que é preciso isolamento das pessoas e tudo? E também estamos vivendo aí um momento de flexibilização das relações de trabalho, das leis que impõem as relações de trabalho. Como é que essas empresas estão agindo e o que é que os funcionários de call center têm conversado com vocês das entidades, da federação, do sindicato? Bom dia, Oscar. Bom dia a todos os internautas que estão acompanhando o Pensar Piauí. Eu agradeço essa oportunidade que você me dá para que a gente converse, né, sobre esse tema que é bastante sensível para todos nós e principalmente nesse momento, né, que nós estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo também a flexibilização da legislação trabalhista, né, com sérios prejuízos para os trabalhadores, e uma nova perspectiva, Oscar. Depois dessa pandemia, nenhum de nós será a mesma pessoa. Da mesma forma que as relações do trabalho elas não serão as mesmas, né? O mundo certamente vai mudar e nós não estamos assim seguros de que mudará para melhor. Essa é uma grande pergunta, né? Vai mudar para melhor? No mundo do trabalho, as coisas vão mudar bastante, Oscar. E a sinalização antes da pandemia já mostrava isso, né? Que para nós de telecomunicações, onde a automação ela está avançando rapidamente, ela trará um rastro de desemprego muito grande. Isso antes da pandemia, certo? Depois da pandemia, no nosso entendimento, isso vai se acelerar bastante, né? E isso traz uma grave preocupação para todos nós, né? O setor de call center, Oscar, é o maior empregador privado, né, depois do comércio, é o maior empregador privado do Brasil. Aqui no Piauí, nós já chegamos a ter 12 mil trabalhadores no teleatendimento. Hoje, nós temos em torno de 7 mil trabalhadores só em Teresina. Então, veja que o setor é bastante importante para a economia local da nossa cidade, né? Que ele gera uma quantidade muito grande de empregos e ele gera empregos para uma faixa da nossa população que está ingressando no mercado de trabalho. São jovens, né, que não precisam de nenhuma experiência anterior. E também gera uma grande oportunidade de emprego para aquelas pessoas que têm mais de 50 anos, né, que o mercado de trabalho já não é tão aberto. Tem dificuldade de absorver. Já tem dificuldade de absorver, exatamente. Então, na medida em que a tecnologia avança para esse setor, Oscar, a nossa preocupação redobra. Isso significa dizer que as empresas vão utilizar mais tecnologia, onde o próprio cliente ele vai fazer a sua própria cesta de atendimento e vai lidar diretamente com o sistema da empresa, sem precisar da intervenção de nenhuma pessoa. Tá? Então, isso vai causar um impacto muito grande para o nosso setor. Depois da pandemia, quando a nossa luta ficou redobrada, né? Nós estamos disputando, Oscar, em 3 frentes. Primeiro, para preservar a saúde do trabalhador e garantir que não haja a concentração de pessoas, né? A aglomeração de pessoas, que possa conduzir a uma multiplicação do vírus, uma contaminação do vírus. Como foi que as empresas de Teresina reagiram
a essa demanda do sindicato de não aglomerar pessoas, já que o setor de call center, por essência, é um setor que aglomera, Sem concentra gente dúvida no mesmo nenhuma. ambiente. As empresas, Oscar, elas agiram muito mal, né? Porque, como eu estava falando, né? Eu vou chegar no ponto que você perguntou. Sim. As empresas, elas reagiram muito mal, né? A nossa preocupação primeira era preservar a saúde dos trabalhadores. Em segundo lugar, preservar os empregos. Tá? Preservar os empregos. E, em terceiro lugar, né, preservar todas as nossas conquistas, o acordo coletivo de trabalho, os benefícios dos trabalhadores, né, e garantir a empregabilidade desses trabalhadores. Então, neste momento, naquele momento, né, e nesse momento nós estamos vivendo agora presencialmente, né, o que interessava para nós? Gerar imediatamente o trabalho em casa. Imediatamente. Isso não foi fácil. Daí a nossa primeira luta com as empresas. Foi preciso, já que a negociação não resolveu o problema, apesar, né, de todo o grupo prioritário ter garantido que teria que ir para casa, as empresas, no primeiro momento, as empresas não atenderam. Resistiram. Tá, então, elas resistiram. Tá? E elas resistiram por uma razão que, no pensamento deles, empresarial, capitalista, tinha sua razão, né? Como eles pagariam essa conta, né? Já que essas empresas todas, né, uma boa parte da população não sabe disso, Oscar, elas são empresas terceirizadas, né? E elas faturam de acordo com a posição ocupada. Então, elas têm uma meta, uma quantidade X de atendimento dia, né, uma quantidade de vendas dia e uma quantidade de solução de problemas dia também. Cada um tem uma meta a cumprir. A partir do momento que a empresa retira essas posições, né, naturalmente, o faturamento da empresa vai cair. Tá certo? E esse faturamento por posição, ele garante o salário, ele garante o 13º, ele garante as férias, ele garante o pagamento do FGTS, INSS e uma demissão futura. Tá certo? Então, quer dizer, se não houver um entendimento entre o contratante, que são as operadoras, né, e o contratado, que são os call centers, e os trabalhadores, que são empregados do call center, vai ficar uma lacuna que coloca em risco o salário dos trabalhadores, o emprego dos trabalhadores. Ora, o teleatendimento ele é serviço essencial, ele pertence ao grupo de telecomunicações, ele pertence à cadeia de telecomunicações. Ele faz o atendimento, como o nome já está dizendo, só que é um atendimento à distância. Tá? Então, ele vende, ele aceita a reclamação e ele resolve problemas. Né? Ele resolve problemas. Então, como nós tínhamos que agir? Nós passamos a tentar agir em 3 frentes. Primeiro, para bater no governo, que teria que ter uma regulamentação específica para esse caso, né? Para permitir o home office, né? Para permitir que o sistema da empresa fosse operado remotamente, né? Para garantir os empregos, né? E considerando todo o colapso do mercado, o governo teria que flexibilizar as exigências atuais. Né? Que a exigência atual, Oscar, ele protege o consumidor, está corretíssimo. Né? Ele protege o usuário do serviço de telecomunicações, que também está corretíssimo, tá? Mas ele esquece dos trabalhadores. Né? Então, nós tínhamos que bater no governo, e nós fizemos isso. Né? Nós tensionamos a Anatel e tensionamos o governo. Né? Tinha que ter uma solução imediata, né, para que os trabalhadores não sofressem lá na ponta. Né? Quem é que está no intermédio? Né? Numa ponta, né, gerando normas e fazendo exigência? O governo federal. Tá? Quem é que está lá na outra ponta? Os trabalhadores que são empregados que operam o serviço. E quem está na intermediária? As operadoras que são responsáveis e as terceiras que trabalham para as operadoras. Elas estão juntas. Tá certo? Então, para resolver essa questão, no começo foi muito difícil. Então, foi preciso, que, apesar das nossas tentativas de negociação, nós não chegarmos a um denominador comum, foi preciso nós fazermos denúncia. Aí nós fomos atrás da vigilância sanitária, né, que fomos excepcionalmente atendidos, né?
o Ministério do Trabalho, que também nos atendeu prontamente, a fiscalização foi lá imediatamente, e o Ministério Público Federal, né, que são os órgãos a quem o sindicato tem que tratar e negociar para pedir a interferência para poder, né, realizar o nosso intento, né, que é proteger a saúde dos trabalhadores. A Alma Viva, por exemplo, foi uma empresa que resistiu bastante, ela foi interditada, né? A empresa Vicstar, que já vinha em crise, ela se mostrou mais aberta e nós acabamos tendo uma boa negociação com a empresa e a empresa, até pela situação de crise que ela está vivendo, como ela tem menos empregados, bem menos empregados do que a Alma Viva, foi mais fácil a gente negociar, né? Por exemplo, o ambiente interno, que gera muita aglomeração, né? Obter o espaçamento mínimo de 2 metros entre uma posição e outra. No primeiro momento foi complicado, mas no segundo momento deu para fazer. Segundo, deixar todo o ambiente arejado. Ar-condicionado ligado, que é uma exigência do serviço, né? Tem que ter a climatização aí para você imaginar. Não para as máquinas, não, para as pessoas também, para gerar conforto para as pessoas, né? E para não manter as máquinas numa temperatura alta, claro. Mas as máquinas funcionam até 26 graus, elas funcionam bem, tá certo? Mas no ambiente call center tem que funcionar a 22, 23 graus, tá certo? Então, eles tiveram que abrir todas as portas para garantir a circulação do ar e impedir, se porventura houvesse o vírus dentro desse local, né, que o vírus fosse arejado e, com isso, ele não fosse tão contaminante, né? Então, nós conseguimos isso, né? Quer dizer, isso demorou, Oscar, cerca de 15 dias, né? Então, foi uma semana antes, né, da interdição e praticamente uma semana depois, né? Mas nós conseguimos, né? Quer dizer, hoje está resolvido. Hoje está resolvido e nós temos problemas pontuais, né? Porque é preciso manter aquela vigilância. Então, no primeiro momento, primeiro, se afasta todas as pessoas que estão em situação de risco, aqueles do grupo de risco, né? Os maiores de 60 anos, que, por incrível que pareça, tem no call center, né? As grávidas, as pessoas que têm alguma doença imunodeficiente, né? Enfim, todas aquelas pessoas que têm grupo de risco, aquelas pessoas que têm criança, que têm idosos em casa, tal, que foram identificadas, né? E que foram afastados. A gente conseguiu resolver. Mas aí restava um outro problema. O volume de trabalhadores é muito grande, né? E a limitação do que o prefeito impôs, corretíssima, né? Elogiamos o prefeito Firmino Filho por isso, ele limitou a 100 pessoas por espaço. E isso, Oscar, foi fundamental para a gente impedir a propagação do vírus nessa empresa. Tá certo? Então, foi assim, foi maravilhoso. Tá? Agora, o que fazer com os outros? Que aí vem a nossa segunda preocupação, os empregos. A empresa poderia afastar os trabalhadores, suspender o contrato e tal, mas nós não queríamos isso. Nós insistimos muito para que as pessoas fossem para casa, mas elas fossem para casa com salários e benefícios, né? Uhum. E nós conseguimos isso, né? As empresas colocaram férias coletivas, né, para uma parte do pessoal, já que o serviço essencial ele não pode parar, né? O serviço de telecomunicações ele não pode parar. Uhum. Nenhum de nós pode prescindir do acesso a telecomunicações. Você é um profissional da área, você tem um portal, né? Você tem uma página, né? Você funciona como profissional através das telecomunicações. Sim. Tá? Nós todos, o cidadão comum. Hoje, ninguém vive. Eu sempre lembro de você, né? Porque eu aprendi isso com você. Você sempre disse, olha, todo mundo vive sem educação, cara, mas ninguém vive sem comunicação. Primeiro, sem comunicação, você não aprende nem falar. Não é isso? Então o setor... E a área de comunicação hoje tem um papel fundamental no sentido de irradiar as informações que se tem. Claro. A gente reclama, eu ligo a televisão, é só morte no Equador, na Itália, nos Estados Unidos. Bom, mas são essas informações que nos assustam, que também faz com que a gente se previna. Se a gente não tivesse com medo do que a gente ouve, a gente estava na rua. Mas você imagina o seguinte, nós somos categoria essencial, nós não podemos parar.
Tá? E isso, Oscar, foi um dos fatores que foi extremamente mal interpretado por diversas pessoas. Sim. Tá certo? Que alguns trabalhadores, olha, com toda razão, eu não tiro a razão, e eu realmente me empenhei muito em esclarecer as pessoas. Gente, olha, o nosso setor é essencial. Por ele ser essencial, é que nós vamos garantir os nossos empregos. Agora, nós somos, nesse momento de crise, nós somos tão essenciais como o pessoal da saúde. Né? O pessoal da saúde está na linha de frente, se arriscando para salvar vidas. Né? O pessoal da segurança, todo o grupo do abastecimento, né? Seja mercado, supermercado, posto de combustível, farmácia, transporte, tudo que é serviço essencial. Quem vai garantir a esses profissionais o acesso à comunicação com a sua própria família? Sim. Somos nós de telecomunicações. Então, nesse momento, nós não podemos dar para trás. Nós tínhamos que estar na linha de frente. É todo o pessoal da operação, das operadoras mesmo, né, que garante o serviço móvel celular, com acesso à à internet. Especificamente o call center, quer dizer, com a população recolhida em casa, essa população ela precisa dialogar com empresas, porque fez uma compra, não foi bem sucedida, não aconteceu a entrega, porque precisa fazer uma compra. Enfim, com você isolado em casa, mais ainda você precisa dos serviços de call center especificamente. Né? Exatamente. Então, veja que a cadeia de telecomunicações ela é ampla, ela é composta de pelo menos 5 elos, né, para formar essa cadeia que faz com que a gente, né, faça uma entrevista remota, como nós estamos falando agora, como se a gente estivesse frente a frente, tá certo? Com excelente qualidade de som e imagem. Tá? Então, voltando um pouquinho para a dificuldade, né? Então, as empresas colocaram uma parte dos trabalhadores em férias, né? Cumprindo aí uma parte da quarentena de 15 dias, né? Outros trabalhadores que tinham férias vencidas, né? Que não férias coletivas, e outros que tinham férias proporcionais. Né? E o nosso grande esforço de promover o home office. Então, hoje, por exemplo, na empresa Vicstar, tem mais de 1.000 pessoas em home office. Tá certo? Na empresa Almaviva, né, tem mais de 1.000 pessoas também e crescendo. Né? Só na TIM, na empresa TIM, né, que a Almaviva trabalha para 3 empresas, trabalha para TIM, trabalha para Claro e trabalha para Oi. Tá certo? Praticamente 100% da TIM está de home office. Quem não está ainda vai ficar. Né? O pessoal da Claro também intensificou o home office e o pessoal da Oi também. Então, qual é a limitação do home office? Primeiro, a pessoa tem o equipamento, né, que quando a pessoa não tem equipamento, a empresa está suprindo, a Almaviva e a Vicstar disponibilizaram o equipamento para essas pessoas. E segundo, a casa dessa pessoa está provida de um serviço de internet que suporte o tráfego de informação, né, com imagem, com internet de velocidade, de alta velocidade, e que tem acesso ao sistema operacional da empresa. Então, nós estamos vencendo essa etapa, Oscar, e estamos garantindo os empregos. Né? Agora tem o passo seguinte, e depois da pandemia? Como é que nós vamos ficar? Porque nós, do movimento sindical, nós tínhamos uma visão, e ainda temos uma visão, contrária ao home office. Né? Porque o home office ele acaba isolando as pessoas, né? Do convívio social, né? Da construção coletiva. A pandemia, então, vai ajudar a organizar esse home office que você está falando aqui das telecomunicações, mas que muitas situações de trabalho podem ser realizadas por home office. E ele agora, com essa pandemia, vai avançar. Vai avançar, sem dúvida nenhuma. Né? Qual o indicativo que eu tenho dos trabalhadores e da própria empresa? Tá? O absenteísmo caiu mais de 40%. O absenteísmo. Né? Por quê? Porque a pessoa está em casa, a pessoa está com a sua criança, está com o seu pai, está com sua mãe. Né? Ela tem o horário que é obrigatório o atendimento, mas se eventualmente ela tiver uma necessidade de atender uma criança ou um idoso, ela dá uma pausa pessoal e depois continua atendendo. Tá? Então, a demanda ajudou, né? Porque como o comércio está fechado, a maior parte do comércio está fechado,
A demanda está voltada para o outro lado. Está mais para a comunicação, para o entendimento, entretenimento e para a informação. Sim. Tá certo? Então, caiu um pouco a demanda para os trabalhadores. Então, isso está equalizando o trabalho em casa. Né? Por outro lado, Oscar, algumas pessoas que executavam tarefas na própria empresa estão realizando em casa. E aquelas pessoas que demandavam burocracia, que demandavam trabalhos auxiliares, elas estão fazendo elas próprias. Tá certo? Então, aí a nossa preocupação, depois da pandemia, nós vamos ter uma mudança radical do comportamento das pessoas e das empresas, caminhando no sentido, né, de usar mais a tecnologia, usar mais aquilo que você tem à disposição e usar menos burocracia. Sabe qual vai ser o resultado disso? Mais desemprego. Deixa eu ver com você um outro assunto que eu queria tratar aqui, porque eu acho que tem um pouco a ver com esse raciocínio último seu aí desenvolvido. O presidente Jair Bolsonaro baixou uma medida provisória que ela permite a redução da jornada de trabalho e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Mas o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, determinou que isso só pode acontecer com a participação do sindicato, com a anuência do sindicato. A ação do presidente com a flexibilização da jornada de trabalho, com a suspensão do contrato, ela dá uma perspectiva, Moura, de que situações como essas estão acontecendo agora, mas elas há uma expectativa, principalmente por parte do empresariado, de que ela permaneça pós-período de pandemia. Então, eu queria que você discutisse aí essa situação, essa ação do Ricardo Lewandowski, que vai para o plenário, foi liminar a decisão dele, vai para o plenário a semana que vem e todo o Supremo vai decidir sobre se isso fica entre trabalhador e empresário ou se isso tem a participação do sindicato. Você, como presidente de sindicato, presidente de federação de sindicatos, tem autoridade para se pronunciar e emitir aí uma posição sobre esse fato. Por favor. Oscar, essa decisão do ministro, no meu entendimento, ela é prejudicial. Essa decisão ela segue a mesma linha de todas as reformas que foram colocadas a partir do golpe, né, que tirou a presidente Dilma, legitimamente eleita, né, inocente, e mais do que nunca agora provado que aconteceu um golpe com o objetivo de afastar o PT, né, e de tirar dos sindicatos o poder político de reação e de precarizar o mundo do trabalho. Da sociedade. Exatamente. Então, a decisão do ministro, ela vai na mesma linha da reforma do Temer, né, que tirou dos sindicatos a homologação, que tirou o financiamento dos sindicatos através do fim do imposto sindical, e que dificultou ao trabalhador o acesso à justiça. Tá? A Justiça do Trabalho, né? E interferiu também na Justiça do Trabalho no sentido de impedir que os trabalhadores recorressem à Justiça para fazer valer o seu direito. Então, quando o ministro ele continua permitindo que o acordo seja feito diretamente entre o trabalhador e o patrão, tá? Ele está reforçando a ideia, né, liberal de que o trabalhador tem condições de negociar com o seu próprio patrão. E não tem, o trabalhador é hipossuficiente. Então, a medida do ministro, quando ele diz que o sindicato tem que participar, em 10 dias o sindicato tem que se manifestar. Oscar, com a pulverização que nós temos em todos os setores sindicais, né, exceto os trabalhadores, os servidores públicos, né, mas da iniciativa privada, tá? Isso aí é para inglês ver. Tá certo? Ele vai, na realidade, ele botou um mecanismo que parece que vai dar poder ao sindicato para intervir, mas que, na realidade, não dá. Porque em 10 dias isso é impossível acontecer. O que o ministro devia ter feito?
ele devia ter tornado obrigatório a negociação entre o sindicato laboral e o sindicato patronal. Qualquer A partir ação daí, passar por essa negociação. Passar por essa negociação, preservando aquilo que é defendido pela Organização Internacional do Trabalho, que é a negociação tripartite entre trabalhadores, empregadores e o governo. Essa negociação tripartite teria que ter acontecido. Tá certo? Mas Essa Piauí está providenciando aí uma entrevista com o representante da OIT, exatamente para a gente tratar dessa situação do mundo do trabalho nesta condição de pandemia. E aqui no Brasil a gente vendo que se aproveita desse estado de coisas na área sanitária para precarizar mais ainda as relações de trabalho. Mas prossiga. Sem dúvida, olha, todas as medidas que foram tomadas depois da reforma trabalhista e sindical do governo Temer, elas afetaram o mundo do trabalho. Todas as decisões do Bolsonaro, elas precarizaram a relação de trabalho. Elas só olharam para um lado, só olharam para o lado empresarial, para o lado do capital. Para os trabalhadores, não. Olha, em nenhuma comissão que foi instituída para debater o tema, seja do governo Temer, ou seja agora no governo Bolsonaro, teve participação dos trabalhadores. As centrais sindicais reagiram, juntaram as centrais sindicais e estão procurando um interlocutor, mas não participam nos fóruns de debate que estão decidindo. O GAET, que foi o grupo especial criado por pessoas notáveis, segundo o capital, segundo a cabeça do presidente Bolsonaro, entendedores do mundo do trabalho, chamaram apenas empresários, estudiosos do ministro Ives Gandra, que tem uma visão capitalista, antissindical e antitrabalhador do ministro do Supremo Tribunal Federal, é uma das pessoas que está lá. Tá certo? Chamaram juristas, mas não chamaram nenhuma representação dos trabalhadores. Não tem ninguém lá de nenhuma central sindical. Então, eles estão debatendo aquilo que é bom para as nossas vidas sem as nossas vidas estarem presentes na mesa. Sem as vozes. Absurdo. Que representam. Não estão escutando as nossas vozes. E aí veio essa precarização total. Então, agora, por exemplo, essa última medida, 936, ela preserva o governo, porque o governo tira das suas costas, transfere para as empresas, mas torna facultativo. Tá certo? E o trabalhador é que está pagando essa conta. E nós temos que reagir. Nós, trabalhadores, temos que reagir. E nós, trabalhadores, temos que compreender que nós não podemos separar a nossa ação sindical da ação de cidadania. Porque todos nós temos uma relação de subordinação com o emprego, mas nós temos capacidade de influenciar a sociedade, porque nós votamos. Então, no momento em que nós estivermos construindo a nossa relação cidadã, nós temos que colocar isso na mesa. Relação do trabalho, o interesse social, o que a sociedade espera dos seus representantes. Porque, infelizmente, nós elegemos uma aberração. A eleição do Bolsonaro, o mandato dele está provando isso, que ele não tem competência nenhuma para dirigir o país. Ele não tem competência nenhuma, ele não tem preparo nenhum, ele não tem preparo cultural, ele não tem preparo emocional, ele não tem absolutamente nenhum preparo para continuar dirigindo o país. Mas me parece que hoje ele já manda bem menos. Me parece Mas que um governo paralelo ao Bolsonaro. É uma vergonha, porque as pessoas, ele está tutelado porque ele é incompetente, ele é irresponsável, ele já provou isso. Todas as ações do Bolsonaro são em benefício próprio ou em benefício do grupo dele, dos milicianos, que me perdoem, dos evangélicos que apoiam a atitude anticristã do Bolsonaro, que em dado momento, você pode ter certeza, Oscar, os evangélicos vão perceber que eles estão sendo guiados por um falso profeta. Então, veja bem, a nossa situação é crítica, é vergonhosa. Esse governo só faz vergonha aos brasileiros. A intervenção da família do Bolsonaro, olha,
até onde eu estudei, né, você também, que é uma pessoa estudiosa, muito mais estudiosa que eu, mas até onde eu li, nunca na história da República teve um governante que tenha colocado a família dele dentro do governo informalmente, né, com uma intervenção espúria ao governo. Até sala Jamais. para vereador do Rio de Janeiro tem no Palácio do Tem Planalto. no Palácio Planalto, é um absurdo que o filho, o 03, né, o filho do presidente, ele haja como se ele fosse um cônsul do país, emitindo opinião, né, sem respeitar as relações comerciais e sem respeitar a posição do Brasil, que sempre foi de mediador. Sempre foi. O Brasil sempre foi chamado na América Latina, no Oriente Médio, enfim, em alguns países da Europa, né, como conselheiro, como mediador, pelas posições intelectuais dos nossos representantes. E agora nós somos uma vergonha. Agora, por último, esse imbecil aí que botaram aí no Ministério da Educação, que só faz besteira, que nem escrever sabe, Vai está complicar por alimentando. demais as relações comerciais Brasil-China, esses pronunciamentos cotidianos dele e dos filhos do Bolsonaro, né? Olha, terrível, terrível. E a China, como Agora, usando um comercial do pouquinho aí, Brasil, ela é fundamental. sem dúvida nenhuma, Oscar, usando um pouquinho da teoria da conspiração, né, que eu não gosto muito disso, mas usando um pouquinho, tá? Essa questão, olha, os governadores, né, corretamente agiram do Nordeste, agiram como se fosse um país à parte, né? E fizeram compras, né, à parte do Brasil, no consórcio de governadores, corretíssimos governadores, né? De repente, a partida de máscaras que devia vir para o Nordeste foi interditada lá nos Estados Unidos. Por que isso? Será que não foi uma ação aí do clã Bolsonaro, né, para fortalecer o Bolsonaro e para enfraquecer os governadores? Porque a partir do momento que não vierem as máscaras, né, aqui no Nordeste as pessoas vão morrer. Porque numa situação normal, nenhum hospital tem máscara suficiente para 100 pessoas numa UTI, né, como é exigido agora nos hospitais de campanha. Quer dizer, a pessoa só escapa se tiver o respirador, se não tiver, vai morrer. Não tem jeito, né? Então, será, Oscar, que dentro desse contexto da teoria da conspiração não foi proposital? Não houve uma ligação para o Trump para que ele retivesse as máscaras e assim ele criasse um mal-estar aqui no Brasil para os governadores, indiretamente, porque o irresponsável que está na presidência da República, dele eu não duvido absolutamente nada. Né? Depois que ele fez com o Porteiro, no caso do assassinato da Marielle, né? E depois o que ele está fazendo agora com o Mandetta e o que ele fez, né, com o ministro que faleceu agora há poucos dias, que eu esqueci do nome dele agora, o Bibiano, o que ele fez com o Bibiano, ou seja, todas as pessoas que se projetam, né, que mostram pelo seu histórico, pela sua cultura, né, que são mais sensatas e inteligentes, que com isso se destacam na mídia, ele rifa a pessoa. Ele pôs para fora o Bibiano. Só ele e os filhos. Só ele e os filhos. Tá? E outra coisa, alguém que se baseia por Olavo de Carvalho, né, pelo amor de Deus, não tem como você se basear por alguém que pensa que a Terra é plana. Puxa vida, lá no início do século, quando os nossos primeiros pensadores, né, perceberam que a Terra era redonda pela formação do eclipse, que naquele tempo já tinha eclipse, né, Oscar? Então, pela projeção do Sol na Lua, ou melhor, da Terra na Lua, você percebe que a Terra é redonda, tá certo? E aí vem um cara que vai com a teoria da conspiração, né, que a Terra é plana, né? Ou então ele defende que o homem nunca foi na Lua, que ali foi uma animação que fez com que a gente pensasse semelhante a um filme. Esse é o raciocínio que nós temos hoje na presidência da República. Pois é. Então, quer dizer, o que a gente pode esperar? O que a gente pode esperar de um governo que nós temos, da forma como está, totalmente tutelado? Né? Não podemos esperar nada, tá certo? E o pior, para a democracia, é um desastre o que se aproxima, porque nós temos hoje uma militarização do governo. Hoje o governo é um governo de militares, né? Legitimamente eleito, né? Porque ele ganhou a eleição, né? Aí novamente denunciando a teoria da conspiração. Tá? Esse grupo do Bolsonaro, tá? Ele é tão assim, terrivelmente, como disse a Damares, né?
terrivelmente incompetente para um lado, mas competente na comunicação, que o Bolsonaro preparou o golpe, né? Para o Bolsonaro não poderia haver outro resultado senão a vitória dele. E ele colocou em xeque, né, o sistema eleitoral brasileiro. E agora mesmo, depois de ganhar a eleição, um ano depois de ganhar a eleição, ele ainda diz que houve uma fraude. Quer dizer, pelo amor de Deus, olha, alguém que é tão insensato dessa forma, nos governar, só pode ser castigo divino, Oscar. Só pode ser. Né? Então, veja bem, é preciso que cada um de nós, né, eu, você, que temos militância política, né, temos militância no movimento social, é preciso que a gente tenha mais capacidade de convencimento para que a gente envolva as pessoas para entender, né, que a nossa cidadania tem que funcionar para a gente poder voltar o Brasil para o rumo. Aí, neste caso, essa tragédia que aconteceu no mundo inteiro, ela vai provocar uma mudança. E eu espero que esta mudança ela seja uma recondução de rumos para que o bem-estar social dos homens ele esteja acima do capital, que o capital esteja a serviço do nosso Vamos aguardar. E não o contrário. Agora, uma coisa é certa, Oscar. Que o sentimento se torne verdadeiro. É claro. Então, uma coisa também eu acredito, as mudanças que aconteceram agora no mundo do trabalho, né, com essas sucessivas medidas provisórias que elas praticamente desmancham toda a CLT, né, que foi aprovada por Vargas lá na década de 40, algumas não têm retorno, Oscar. Eu acho que não terão retorno. Tá? Na atual conjuntura, não terão retorno. Por que isso? Porque, infelizmente... Algumas coisas não terão retorno, João de Moura, mas com organização, reflexão e ação, os trabalhadores podem ter novas conquistas. Sem dúvida, mas essa conquista, Oscar, ela vai ter que ser projetada para o próximo período eleitoral. Não é? Porque o Covid ele não vai mudar o perfil do nosso Congresso. Não vai mudar. Né? A bancada da bala vai estar lá, falando a mesma bobagem, a bancada da Bíblia também vai estar lá, a bancada do boi, a bancada do futebol. Né? Infelizmente, eles vão estar lá. E estão batendo palma para tudo que está acontecendo aí. Né? Para a retirada de direitos dos trabalhadores, para a redução de emprego, né? Para uma visão enxergando o setor produtivo como apenas o setor empresarial, né? E desprezando os trabalhadores nessa relação de emprego e nessa relação com a sociedade. Mas agora, com a pandemia do coronavírus, houve aí, forçadamente, mas houve uma reflexão nesse sentido. Quer dizer, os empresários chamando os trabalhadores para a produção, porque senão não haveria produção. Quer dizer, pelo menos se entendeu que quem produz riqueza nesse país não é o prédio físico da indústria, do comércio, nem o empresário sozinho, que ele precisa do trabalhador para essa produção de riqueza. Pelo menos este pensamento correu um pouco mais a miúde agora nesse momento de pandemia. Bom, estamos caminhando aqui para a conclusão dos nossos trabalhos, que o período de tempo aqui é limitado, mas eu gostaria aí de uma reflexão final sua, e aí, num outro momento, a gente retoma situações que nós não esclarecemos hoje aqui, que nós não debatemos, ok? Sem dúvida, Oscar, estou à sua disposição. Foi um prazer estar aqui com você, tá? E estou à sua disposição. Queria aproveitar aqui para concluir o meu pensamento e dizer o seguinte, Oscar, olha, mais do que nunca, nós temos responsabilidades a assumir. Mais do que nunca. Certo? Essa sociedade, Oscar, ela só vai mudar com a participação do povo. Né? E o povo tem que se educar a partir dessa tragédia que nós estamos vivendo agora. Usar essa tragédia como ensinamento. Como ensinamento. Né? Então, nós, os sindicatos, nós temos uma missão árdua, não é? Para superar dificuldades que foram impostas aos sindicatos, né? Para mostrar para os trabalhadores que a participação dos trabalhadores é essencial. Tá? Como cidadão. Né? A relação de emprego ela é consequência de uma ação de cidadania. Né? Assim, na normatização da relação de emprego, né? Na cadeia de produção, na sobrevivência, na educação, na segurança e tudo. Então, nós precisamos ser mais responsáveis
né? O governo Bolsonaro prova isso para todos nós, do que nós somos do passado, né? Elegendo pessoas que, de fato, sejam capazes de realizar um bom trabalho e não de fazer bravata, né? O mito não serve para governar, tá? O governo ele tem que ser exercido por pessoas que tenham condições morais e tenham condições intelectuais de conduzir o governo e que sejam capazes de dialogar com toda a sociedade, né? Com o setor empresarial, com o setor da economia informal, dos trabalhadores e com os trabalhadores empregados. Tá? Fica claro também, Oscar, que nesse momento, né, tudo aquilo que o atual governo procurou inverter os papéis a respeito do socialismo, ou do comunismo, ou dos partidos de esquerda, está se provando agora, está ficando claro para a sociedade que hoje o maior produtor de alimentos no Brasil é o MST, não é o agronegócio. Tá? Então, esta lição, Oscar, ela precisa ficar e precisa gritar bem alto dentro da gente, para que a gente mude a sociedade e para que a gente para que nós participemos dessa reorganização da sociedade, participando ativamente como cidadão. Sem dúvida nenhuma, o cidadão não vai mudar, Oscar. Nós precisamos botar o país nos eixos novamente. E quem vai fazer isso é o povo. Não são os militares, não são os bravatistas, não são os direitistas, né, que estão aí nas redes sociais bombardeando todo mundo de fake news e gerando uma instabilidade em que a pessoa não sabe em quem acreditar. Então, quando você não sabe em quem acreditar, a pessoa acaba acreditando em quem mente mais. Tá certo? E nesse momento, quem é que mente mais? É o presidente da República. Não há sombra de dúvidas quanto a isso. E não sabe o que faz, que hoje está lá totalmente desmoralizado, que provou, ele próprio provou que ele não governa. Que a partir do momento que o governo diz uma coisa, né, e ele diz outra, e o governo está fazendo o contrário do que ele está praticando, então ele não governa, porque o governo não obedece a ele. Tá certo? Então é uma figura lastimável, é uma figura lamentável para ocupar a presidência da República. Muito obrigado, Moura, pela sua participação. Qualquer ocasião, em qualquer momento, o Pensar Piauí lhe convida novamente para uma nova conversa, uma nova exposição de ideias. Um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço, Oscar. Muito obrigado e tenha um bom dia. Um abraço a todos que estão nos vendo nesse momento. Muito obrigado.